Então, é, primeiro, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Sara. Vou apresentar agora o trabalho do terceiro seminário da matéria de evolução da forma estrutural. O tema desse trabalho, ele define a conferência International Conference on Issues and Aspects, a ICSA, ICSA, de 2019. Para esse trabalho, foram selecionados 3 artigos dentro da temática de edifícios altos dentro do Congresso. Desses 4 trabalhos foram selecionados o High Raising Building Modeling, Numerical and Analytical Approach, de Sangue e Fato. O segundo artigo analisado foi de Design to Live or Build, Design to Build, the Impact of Delegated Design Responsibly in Melbourne High-Rise Residential Buildings, de Marcela e Marcel. E, por último, foi estudado também um artigo From Form Finding to Space Making in High-Rise Design, com Banhon. No primeiro artigo, os autores eles analisam o efeito da força do vento em estruturas altas. Para isso, eles utilizaram de modelagem pelo método de elementos finitos, e para realizar essa modelagem foi utilizado principalmente o cálculo diferencial. O artigo se apresenta com uma hipótese de difusão da rigidez necessária para chegar no cálculo diferencial do problema. Nesse caso, é o efeito da força do vento dentro de uma estrutura. Em sua introdução, descrita as principais categorias que consideram algo que poderia ser um edifício alto. Não necessariamente um arranha-céu, como muitas pessoas poderiam estar pensando, mas algo que se destaca na linha do horizonte de uma cidade. Iniciando primeiro com a altura e um contexto, um prédio de um andar não poderia ser considerado um prédio em uma cidade como Brasília, Nova York, São Paulo, entre essas cidades. Porém, uma cidade pequena ou uma cidade como a gente disse aqui, um subúrbio europeu, um prédio de um andar, o primeiro andar, já se consideraria um prédio alto. A segunda característica de um prédio alto é a proporção entre a altura do prédio e a área de piso, já que um prédio de grande altura e grande área não poderia ser considerado um prédio alto, enquanto um prédio de menor altura e área poderia ser. E o terceiro tópico é abraçar tecnologias relevantes para o edifício alto. O edifício contém tecnologias com sistema especial de transporte vertical ou com tratamento estrutural que pode ser considerado alto. E, principalmente para esse trabalho, foi utilizado de uma edificação chamada Torre Contínua, um edifício principal sendo Centro Visuale della Città, localizado em Latina, na Itália. A Torre Contínua ela se inclui nas classificações de edificações altas por apresentar 2 principais características citadas anteriormente, como a altura relativa ao contexto e o parâmetro de proporção entre a altura do edifício e a área do piso. Portanto,
para o caso italiano, para uma cidade italiana, ele é considerado um edifício alto. A análise foi realizada a escolha dessa edificação foi feita principalmente pela simplicidade da estrutura da edificação e, por ela possuir uma estrutura duplamente simétrica na seção dos pilares e também ser constante ao longo de quase toda a altura do edifício. A edificação ela possui 128 metros de altura arquitetônica e além também de considerar a antena. O valor poderia chegar até 151 metros. A edificação ela tem 38 andares acima do solo e dois subsolos. O seu projeto arquitetônico é do arquiteto Lodovico Violi e os engenheiros estruturais responsáveis pela construção é o Martino Generi e o Luciano Dio Acni, da SPG, da cidade de Roma. A sua construção se iniciou em 1907 e terminou em 2010. A sua fundação ela é composta de 136 estacas de ferro cravadas em solo em uma distância de 4 metros. Toda a estrutura é feita de concreto armado de alta resistência. A partir do segundo andar até o 23º, a planta é a mesma, e isso será foi considerado para a pesquisa. E, ao total, a estrutura por andar, ela possui 44 pilares. Esse artigo se inicia após a escolha da edificação, é a modelagem dela. Uma modelagem feita por elementos físicos desenvolvida pelos autores pelo uso da solução de benchmark. Assumindo que a carga do vento empurra o edifício na direção perpendicular dos pilares, foi possível modelar o edifício com uma estrutura plana, composta por 3 pilares equivalentes e com piso equivalente. Os elementos das estruturas verticais foram modelados em conjuntos de pilares. Esses elementos foram colocados em seus respectivos centros de gravidade e os elementos centrais da estrutura representavam a rigidez do núcleo, do elevador e da escada. Os elementos foram modelados com elementos de postes verticais colocados no centro de gravidade geral do núcleo e com as ligações rígidas nos elementos horizontais para reproduzir o tamanho real do núcleo do centro da estrutura. Os elementos de postes horizontais reproduzem uma reprodução das lajes. Essa imagem aqui ao lado é a representação de como foi feita a simulação. A segunda etapa realizada desse trabalho foi o uso do cálculo diferencial, onde o comportamento da estrutura foi extremamente importante e pouco conhecido e deve ser investigado. A análise dos elementos finitos é agora o método de análise mais comum para a análise de uma estrutura. Porém, ela ainda tem alguns erros de modelagem e alguns erros de raciocínio, e para isso, muitas vezes, o pessoal se utiliza de equações diferenciais para poder encontrar soluções analíticas, evitando esses pequenos erros que podem ser gerados. Uma opção simples é, se tivermos que analisar um comportamento de um elemento estrutural, vírgula pilar, são mais complexas, e nesse caso foi para estudar
essa estrutura específica, em parte das estruturas que eram flexíveis foram substituídas por molas na hora de calcular a estrutura. Essa aproximação foi necessária para o sistema, as equações diferenciais de toda estrutura, para evitar grandes erros para o resultado final. Os resultados, depois de todos os dados coletados para esse artigo, os resultados encontrados pelos autores foram que, com o entendimento de aproximação do modelo proposto em relação ao modelo de elementos internos, se deve ao excesso de aproximação teórica ou à falta de rigidez à flexão dos pisos. Foi realizada uma segunda análise dos elementos finitos. Em sua segunda análise, as lajes são modeladas em adinas com os elementos finitos do tipo treliça, para excluir a fim de excluir a rigidez da flexão do modelo numérico. Esse tipo treliça foi feito principalmente na parte das lajes. Este resultado comprova que a aproximação feita na distribuição da ação dos pavimentos na altura do pavimento, em relação à altura do pavimento, é completamente desprezível para um edifício de uma grande altura quanto à resposta global do edifício que é exigida. Nisso é feita a introdução à rigidez da flexão nas equações que poderia realmente levar a melhoria significativa à resposta de modelos diferenciados. Em suas conclusões, o artigo ele resume os esforços da modelado do comportamento de edifício alto, submetendo a carga de um vento horizontal usando equações diferenciais. Dessa forma, as conclusões encontradas pelo autor foram a hipótese básica, assumida por ele, que foi a rigidez das ligações horizontais, tanto vigas quanto as lajes, e foi ser espalhado ao longo de todo o pavimento. Dessa forma, é possível correlacionar o comportamento ou elemento vertical. O segundo tópico encontrado por ele foi que um modelo plano de elementos finitos foi construído e o resultado obtido dos dois modelos compactados conseguiu encontrar um modelo diferencial que é muito mais flexível. Mas isso é provavelmente devido à alta rigidez à flexão do modelo. De fato, removendo essa rigidez, o mesmo modelo de elementos finitos, as curvas de deslocamento são quase sobrepostas. Este resultado confirma a hipótese levantada por ele de difundir a rigidez dos pavimentos no estudo de um edifício alto, que pode ser bastante muito melhor para uma edificação desse porte. Futuramente, a modelagem pode ser aprimorada, introduzindo também a rigidez da pressão dos pisos. Agora, o segundo artigo, que é em relação às edificações construídas na cidade de Melbourne, tendo as principais alterações que ocorreram quanto aos contratos de projetos, reformas e construções na cidade e, pelo que foi possível compreender, também pelo estado de Victoria, na Austrália. As construções residenciais na cidade foram fortemente inspiradas em prédios comerciais, o que combina o sistema de fachada de parede contínua com espelhado com um sistema de paredes internas de concreto. Dessa forma, os layouts do apartamento do tipo e com efeito notável na qualidade, teve um efeito notável na qualidade espacial e na habitabilidade de muitos apartamentos produzidos. No artigo, os autores propuseram uma atual metodologia de aquisição
agora já dominante no mercado, conhecida como Design Innovate and Construct, a DNC, que tem afetado a qualidade dos projetos de apartamentos e que, nessa forma, não seriam por falta de ambição ou inovação dos aspectos de engenheiros de Melbourne. E, por isso, levou os resultados espaciais considerados ruins, que levam a resposta que levava a resposta regulatória do governo. Mas o que seria esse Design Innovate and Construct, o DNC? Esse método onde as etapas de licitação de um projeto entre o proprietário e a construtora. Onde ela foi baseada foi inicialmente pelo Design and Construct. O proprietário ele licitava um pedido para uma construtora e eles geralmente entregavam, poderia variar entre 20% e 80% do projeto concluído, e a partir disso já seria um foco de onde poderia se iniciar para dar continuidade de um projeto. Porém, logo depois disso, principalmente por esse tipo de projeto, ele geralmente vai cair a responsabilidade por cima do cliente e não da empreiteira. Com essa modificação, à medida que o contrato é assinado, a responsabilidade fiscal passa do contratante, os aspectos, dinheiros e conselheiros, e originalmente empregados pelos clientes são renovados para o contratante principal, que agora os entrega normalmente. Isso é visto como benefício para o cliente, embora acaba de abrir mão no controle de decisões de projetos em andamento, pelo menos sendo menos familiarizado com consultores profissionais de continuar trabalhando no projeto. Isso significa que uma grande parte de decisões do projeto estariam provavelmente na empreiteira, diminuindo o poder do cliente de decisão. Com esse artigo, o artigo destacará o controle de tomada de decisão significativa pelo empreiteiro e como ela afetou a forma de construção difundida em Melbourne. A primeira coisa, como o empreiteiro tem a principal decisão sobre como será construída feita a estrutura da edificação, há um padrão entre todas as edificações, que é o núcleo central de circulação vertical e uma matriz de parede de alinhamento dispersa ao redor da laje, da placa de piso. Essas paredes de cinzelhamento geralmente são aplicadas dentro da placa de piso e são desgastadas no período da edificação, onde toda a borda fica livre e ela é preenchida, a borda onde estaria a fachada, ela é preenchida por uma fachada geralmente espelhada, com vidro espelhado. Essa abordagem estrutural é alinhada com a tipologia estrutural de mestres de construções usadas em residenciais de concreto e vidro e foram concluídas mais recentemente em Melbourne. Os núcleos de concreto e as paredes geralmente são completadas pela construção da laje lisa de concreto pós-tensionado. Essa tipologia estrutural atende aos contratos de desenvolvimento orientados ao lucro, onde a altura de cada andar tem de ser minimizada e a construção de arraial pode progredir com riscos mínimos e eliminando no caminho crítico das construções de elementos verticais ao longo do período do edifício. Para realizar a coleta de dados
para conseguir fazer uma comparação de como está sendo feita o processo de avaliação das construções dos projetos de edifícios altos no estado da Vitória, todos eles, a partir de uma determinada quantidade de metros quadrados, de área bruta, precisa ser avaliados pelo Estado e não por um terceiro. Dessa forma, todos os documentos dessas edificações são disponibilizados pela cidade de Melbourne. As plantas dos edifícios foram analisadas para identificar a tipologia do projeto estrutural empregada pela empreiteira e permitiu coletar os dados sobre as relações espaciais, quantitativa entre as estruturas do edifício, a fachada e os espaços residenciados dos apartamentos. Isso incluiu relações como a razão entre a área central e a área de piso, as distâncias mínimas e máximas do centro da fachada, o comportamento total da fachada e o número típico de apartamentos por andar. Os apartamentos selecionados também foram analisados para destacar características quantitativas e qualitativas dos layouts internos, buscando identificar a influência dos elementos estruturais, como parede, pilares, na integralidade espacial das habitações. Em seus resultados levantados, foram possíveis colocar os principais pontos levantados foram gerados os seguintes dados. Há uma forte correlação entre a porcentagem de elementos estruturais e o que ele chamou de gross floor area, a área bruta total de uma edificação, não, de um apartamento. A área total de uma estrutura vertical interna, as paredes de isolamento, o núcleo de circulação vertical, e a área bruta total também tem a relação, não tão forte quanto a anterior, mas, mas há uma correlação entre as duas, entre as estruturas de parede de isolamento e as GFA. Não foi possível encontrar uma correlação entre a quantidade de estrutura vertical e o número total de andares por edifício. Eles conseguiram encontrar uma fraca correlação entre distância máxima do núcleo de circulação vertical e a fachada e a GFA da laje, da placa de piso. Mas tem uma dessas relações entre a distância e o núcleo da fachada e o número de pavimentos por edifício. Mesmo com cada edifício tem um espaçamento grande e ligeiramente diferente, isso reflete também nas dimensões e proporções individuais do local. Isso sugeriu um padrão entre espaçamentos de elementos estruturais, e principalmente em edificações com entre 6 e 7 metros. A correlação de quantidade de elementos estruturais verticais em um conjunto com núcleo de circulação e área bruta dos tipos analisados reflete na decisão das empreiteiras em priorizar a eficácia da taxa de ciclo de concretagem, conseguindo acelerar o processo da construção da estrutura. Os membros verticais adicionados necessários para resistir à força do elemento dos ventos em edifícios altos são internalizados e, portanto, não são visíveis externamente. E, dessa forma, não precisa ser incorporado ao projeto de fachada. Por isso, dessa forma, libera a fachada a ser empregado o sistema de parede de cortina de vidro derivado das pressões de edificações comerciais. Esse resultado estrutural tem implicações imediatas em projetos de layout de apartamentos por andar.
Os elementos estruturais vêm em primeiro lugar e os apartamentos são dispostos e encaixados conforme o projeto exige. Ao invés de primeiro criar os apartamentos e em seguida adaptar o sistema estrutural de acordo com o que foi projetado. Nisso, há um conflito em relação entre distâncias entre as paredes e os elementos, e observado nas bases especiais desse estudo de casa e os critérios dimensionais mínimos do quarto. E na grande maioria dos apartamentos que há 2 quartos, ambos precisam ser confortáveis a trabalhar em torno da estrutura e, dessa forma, os quartos e banheiros precisam, muitas vezes, aderir ou o pilar acaba se destacando quanto da parede, destacado das paredes, indo para o interior do apartamento. O que o artigo conseguiu encontrar foram principais duas consequências desse tipo de ação. A imediata, apartamentos de baixa qualidade para os moradores. E outra consequência disso é o problema generalizado, que milhares de apartamentos que foram construídos e outros que ainda serão construídos dificilmente irão corrigir devido às dificuldades práticas muito significativas. Por isso, o artigo ele conclui que ele em si é uma crítica ao próprio sistema de contrato estabelecido por Melbourne e pelo Estado de Vitória, alterando a mudança de risco dos clientes para os construtores, fazendo que obriga as empresas a confiar em métodos comprovados onde o risco pode ser comprometido e controlado. A pesquisa destacou que a qualidade de elementos estruturais de parede está relacionada ao tamanho do piso e não ao número de andares, e que os espaçamentos de grandes áreas estão relacionados à esbeltez da laje para dimensões compactadas de piso a piso. Esses estudos de caso sugerem que a existência de desconexão entre a expressão arquitetônica e a engenharia estrutural nos edifícios residenciais altos e contemporâneos. Principalmente que eles informam que há um sentimento que as duas disciplinas foram relegadas em se encaixar em denominador mínimo comum, que satisfaz o retorno de desenvolvimento e a produção em grande volume. Agora, o terceiro artigo, ele descreve o uso de métodos e técnicas digitais de produção arquitetônica disponíveis atualmente para a idealização do projeto, podendo incluir diversos grupos e para gerar um projeto mais consistente, direcionando estratégias e formas de design. A principal motivação desse artigo e objetivo é explorar o uso de operações geométricas puras e fundamentais para abordar questões pragmáticas, estruturais e espaciais de forma holística. Dessa forma, a geometria é apresentada como uma linguagem e interface para mediar e operar simultaneamente com diferentes camadas de informações. Em vez disso, a metodologias orientadas e objetivos comumente generalizados proposto por esse artigo o uso mais integrado e interativo de técnicas computacionais existentes, onde a geometria é capacitada para liderar o curso e gerar novos fluxos de projeto e trabalho arquitetônico. A metodologia trabalhada
nesse artigo é a exploração geométrica para a criação de espaços sustentáveis, a GEFSM. Essa metodologia tem uma aplicação clara na arquitetura e constitui um campo novo na exploração de projetos arquitetônicos. A metodologia proposta, ela reforça o uso de geometria como uma forma de entrelaçar as diversas áreas mais eficientemente e as múltiplas camadas inerentes ao processo de um projeto de uma edificação alta. O fluxo de trabalho proposto desafia as operações geométricas intuitivas iniciais com ideias de projetos de dados contextuais para articular perfeitamente um kit de ferramentas operacionais de múltiplas camadas. Embora os limites de cada método há um limite e pode existir, esse método já pode ser bem difuso e também, para uma melhor compreensão dele, foi feita uma divisão em 3 blocos conceituais para poder escrever e abranger os fluxos de trabalho de projeto. A primeira etapa, o primeiro bloco sugerido é o contexto generalizado como condição de campo. Entendido que uma condição de campo é a multicamada, caracteriza uma série de camadas de dados, principalmente de natureza geométrica. O segundo bloco conceitual é a organização espacial operacional dinâmica versus a alocação de programas. Esse bloco baseia-se em estratégias espaciais e relação entre as partes que permitem estabelecer hierarquia. E, por último, a estrutura como arquitetura. Essa última etapa foi a principal foco dessa metodologia, que nela contrariando a concepção tradicional de torre em escritórios, onde há uma repetição e sobrepõe qualquer oportunidade de exploração espacial. Portanto, esse terceiro componente desse método é o fixamento estrutural, que poderá ser incorporado em todas as etapas no processo do projeto, do design da edificação. A estrutura, ela influencia a decisão do projeto e serão como a massa geral do arranha-céu até a escala mais elementar, incluindo como será feita a atmosfera inferior. As funções dos componentes não são puramente determinadas por critérios de otimização, assim os elementos estruturais de cada fachada podem ser mais largos do que o exigido pelos cálculos estruturais, assim como funcionar como elementos chaves de criação de espaço. Uma série de interações são executadas para incorporar a estratégia estrutural como parte das operações de criação de um espaço. Portanto, a manufatura aditiva e simulações estruturais em tempo real desempenham um papel essencial no desenvolvimento do sentido geométrico do sistema estrutural para a idealização de um projeto. Para isso, é necessário uma série de interações a serem executadas para incorporar na estratégia estrutural como parte de operações de criação de espaço. Portanto, a manufatura aditiva e as simulações estruturais em tempo real desempenham um papel importante no desenvolvimento de um sentido geométrico do sistema estrutural utilizado no projeto. Ao usar modelos dinâmicos, ou escolha de modelos dinâmicos, são consideradas várias opções que afetam a organização geral do edifício, não baseadas em princípios de otimização
performativa estrutural, mas em configuração espacial em dinâmica programática. Como conclusão desse trabalho, os autores do artigo concluíram que a metodologia proposta provou ser bem sucedida para explorar e desenvolver uma abordagem sólida para unificar diferentes áreas, como a criação de espaços arquitetônicos e condução de projeto estrutural e organização programática, de forma não hierárquica. A metodologia serviu como uma embarcação para gerenciar, abrir e unificar singularidades sem perder a granularidade e perspectiva do projeto. Ao mesmo tempo que ela também abre um potencial para diálogo interdisciplinar de engenheiros, arquitetos, entre outras áreas essenciais para o desenvolvimento de um projeto, e que não é regido por ideias de otimização, mas baseado em considerações e espaços sustentáveis. A utilização de ferramentas de análise estrutural como material de projeto ativo para informar decisões relativas a atividades programáticas facilitou uma integração perfeita entre as duas camadas de uma outra forma sequenciada e estratificadas dentro de um desenvolvimento de um projeto padrão. Por fim, após a leitura e análise desses artigos apresentados do Congresso no ICA, com foco em edifícios altos, podemos perceber que eles foram desenvolvidos com a postura crítica, formas de melhoria de novas tecnologias que poderiam ser aplicadas nessas edificações. Como, por exemplo, o primeiro artigo, que fez o principal foco em análise de modelos estruturais para análise de rigidez em estruturas altas que são muito afetadas pelos ventos, e como poderia melhorar esse tipo de análise desse modelo para evitar algum tipo de problema futuro pós-construção. O segundo artigo é uma crítica técnica para a técnica utilizada em contratos que incentiva a economia da educação em detrimento da qualidade dos apartamentos e da habitabilidade de um morador, sendo essa crítica pontual justamente a fim de melhorar a qualidade de estrutura dos projetos e evitar também ter uma nova análise de projetos, de leis, já que essa técnica de contrato que foi compreendido pelo artigo, foi pedido pelo Estado onde se localiza Melbourne e Victoria. E o terceiro e último artigo propõe um novo modelo de método e técnicas digitais de produção arquitetônica. Como utilizar, como já ter conhecimentos existentes hoje e gerenciá-los para poder, em uma produção de um novo projeto, com junção de diversas áreas, para poder desenvolver um projeto mais conciso. Então, é isso meu trabalho. Eu consegui abranger todos os artigos citados, escolhidos e citados para essa apresentação.